Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse daqui é a lista dos 10 melhores filmes de 2015. O filme de número 10 que eu escolhi é a adaptação dos livros Maze Runner, A Prova de Fogo. O segundo filme dessa franquia, dirigida por Wes Ball, tem coisas muito boas e coisas nem tão boas assim. Por exemplo, o desenvolvimento dos personagens não é tão bom. Continua ainda um pouco fraco, alguns personagens ficam de lado, algumas cenas não funcionam muito bem com esses personagens, ainda falta explorar um pouco eles. Na minha opinião, os vilões ainda estão precisando de um pouco de desenvolvimento, melhorar um pouquinho essa questão de quem é realmente o vilão, o que eles vieram para fazer, porque por enquanto ainda está uma coisa meio vaga sobre tudo isso. Mas uma coisa que eu adorei no filme, que eu achei sensacional, é a parte dos Cranks. Os Cranks são como zumbis, são pessoas infectadas, mas eles não se referem a eles como zumbis. É praticamente como The Walking Dead, lá praticamente ninguém vê eles como zumbis, eles veem eles como mordedores ou os famosos walkers. Mas o que mais me lembrou dessa parte do filme, desses Cranks, foi o game que talvez você já tenha ouvido falar, The Last of Us. Um dos clássicos do PlayStation 3, é muito parecido com essas cenas, e as cenas são muito bem dirigidas. O Wes Ball me surpreendeu e muito com a habilidade que ele teve de usar bem esse suspense, usar bem as cenas de ação, todo o desenvolvimento que as cenas teve, todo o ambiente, o escuro, as cores que ele usou, e também essas criaturas, os Cranks, correm muito e as cenas funcionam 10. Essa é uma das melhores partes do filme, foi bem legal e eles correm pra caramba. Eles, ao contrário dos walkers do The Walking Dead, eles são totalmente runners. Eles correspondem muito bem ao nome da franquia. Thomas! The maze is one thing, but you kids wouldn't last one day out in the scorch. You're so Outra coisa que também foi bem legal no filme é toda a ambientação, todos os lugares. A fotografia do filme é muito legal, é bem bacana. Eu também gostei bastante dos efeitos especiais, dos efeitos visuais usados no filme. Também ficou bem legal, ficou tudo bem realista, apocalíptico, todo aquela ponte destruída, todo aquele deserto. Ficou bem bacana. No geral, Maze Runner é um filme bem legal, foi um dos melhores desse ano. Mas teve seus pequenos problemas, mas no geral eu dou uma nota 3 para ele. Bom. E o nono lugar é um filme da Marvel. Vingadores 2, A Era de Ultron, poderia ter sido 1000 vezes melhor, na minha opinião. O filme tem cenas muito boas, bem engraçadas, como aquele momento em que o Capitão América tenta levantar o martelo do Thor, ele dá aquela pequena mexidinha e o Thor só dá aquela assustada. Foi bem divertido, foi bem legal. Também tem aquele momento do Visão, que ele consegue segurar o martelo, deixando todos os Vingadores ali assustados com aquela situação. E também foi muito legal, foi bem divertido. Whosoever be he worthy shall have the power. Whatever, man. It's a trick. No, it is much more than that, my friend. If I lift it, do I get to rule Asgard? Yes, of course. I will be fair but firmly cruel. Be right back. Are you even pulling? Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Come on, Cap. Mas para mim o que faltou esse novo filme do Joss Whedon foi exatamente equilíbrio. O filme é bem legal, tem um visual muito bom, tem todos os Vingadores de volta, mas por que ele foi inferior ao primeiro? Pelo menos na minha opinião, foi exatamente o equilíbrio. Mas por que esse equilíbrio foi tão importante assim no filme? Exatamente porque se a gente comparar o primeiro filme com o segundo, a gente percebe que nesse segundo filme ele foi um amontoado de cenas de ação, desenvolveu pouco os personagens, tiveram várias e várias cenas de explosões seguidas e seguidas, diferente do primeiro filme que tudo tem o seu ato,
tudo tem o seu momento, os personagens são muito bem elaborados, todos eles têm o seu próprio tempo de respirar. Eu senti muita falta disso no Vingadores 2. Eu senti que eles quiseram fazer um filme tão grande, tão grandioso, com tanta ação, que se esqueceu de pequenos detalhes, com pequenos momentos, que isso aparece no primeiro filme. Mas, de toda forma, foi bem legal poder descobrir um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais o Gavião Arqueiro, a gente descobrir um pouco mais sobre a família dele, o que ele faz quando ele não está trabalhando. E claro, uma das melhores partes do filme é o Visão e a Feiticeira Escarlate, que foram ótimos, foram grandes agregamentos ao filme e principalmente ao universo cinematográfico da Marvel, principalmente por essa falta de mulheres fortes, heroínas que a Marvel estava precisando. A Feiticeira Escarlate foi ótima, foi sensacional. Mas outra parte que também funcionou no filme é essa relação que o Tony Stark tem com o Ultron, essa coisa de pai e filho. Isso funcionou muito bem, essa questão de criador, isso foi bem legal. E também essa questão de usar o Jarvis como o Visão também, como praticamente uma evolução, né, do Jarvis para o Visão. Isso também funcionou bem legal e mantém tudo ali em casa, então faz totalmente sentido, isso foi bem legal. Mas outra coisa, já comentando sobre o Tony Stark, Homem de Ferro, outra coisa que eu não gostei muito foi a luta da Hulkbuster junto com o Hulk. Nos trailers a gente tinha uma impressão totalmente diferente, com trilha sonora e tudo mais. Parecia que o filme seria muito mais sombrio, muito mais diferente de tudo que a Marvel já tinha feito, mas isso também não aconteceu e o filme não foi tão grandioso quanto eu esperava que fosse ser. Outra coisa também que eu poderia comentar, se tivesse o que comentar, seria o caso do Mercúrio. Mas eu não tenho o que comentar sobre o Mercúrio porque, na verdade, não aconteceu nada com o Mercúrio nesse filme. O Mercúrio foi totalmente dispensável. Portanto, na minha opinião, Vingadores 2, A Era de Ultron, também fica com 3 estrelas. O 8º lugar ficou com nada mais, nada menos do que Perdido em Marte. O mais novo filme de Ridley Scott traz mais uma vez aquela assinatura forte do diretor, conhecido que ele é. Muitas coisas presentes ali em Perdido em Marte você consegue sentir de outros filmes, como por exemplo Prometheus ou Alien, até mesmo no visual dos personagens, do uniforme, as naves. É bem a assinatura dele. Quando eu assisti o trailer a primeira vez, antes de saber que o filme era dele, eu já tinha conseguido pegar isso, de que provavelmente ou seria uma continuação de Prometheus, ou com certeza o Ridley Scott estaria presente no filme, pelo menos como produtor. Mas outra coisa muito bacana no filme é mais uma vez a ótima atuação do Matt Damon, que está sensacional. The storm had escalated to severe, and we had no choice but to abort the mission. But during the evacuation, astronaut Mark Watney was killed. This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. Geralmente os filmes do Scott têm aquela pegada mais sombria, mais dark, mais desesperada, talvez um pouco mais sombria, desesperada, assim, como posso dizer, depressiva. Como, por exemplo, o Alien, que está sempre aquela questão de perdido, sem esperança. Ou então, talvez, até mesmo Blade Runner, que é um dos maiores clássicos dele, da ficção científica, que é um filme que tem aquele tom mais dark, mais sombrio. E nesse filme é diferente. Perdido em Marte, ele é totalmente otimista. Ele mostra o personagem do Matt Damon lutando até o fim, junto com o pessoal que está aqui na Terra também, fazendo de tudo para trazer ele de volta. E isso é bem interessante, não só no filme, mas também por essa questão do diretor ter mudado um pouco o estilo dele. Então, o filme é bem legal, é bem diferente e tem cenas muito engraçadas, tem uma fotografia muito legal. Toda essa estrutura que eles fizeram para aparecer com Marte foi muito boa, funcionou e ficou muito legal. O filme tem ótima direção, tem um roteiro bom, mas eu achei que algumas coisas no roteiro poderiam ter sido dispensáveis. Eu achei que o filme ficou muito grande e sem muita razão. Tinha muita coisa que poderia ter sido cortada e poderia ter deixado o filme mais dinâmico, mais rápido e poderia ter ficado melhor. Mas no geral também é um filme muito bom, com certeza já mostrou que é um filme aí
que chegou para competir, já ganhou o Globo de Ouro e com certeza vai dar trabalho também no Oscar. Então, no geral, para mim, na minha opinião, Perdido em Marte tem 4 estrelas. O 7º lugar ficou talvez uma das maiores surpresas que eu tive no ano de 2015. Missão Impossível Nação Secreta foi um filme muito legal, muito divertido e que eu fui no cinema sem grandes expectativas, sem grandes esperanças. Eu fui mesmo para assistir e saí de lá super feliz porque o resultado foi muito bom. Além das ótimas cenas gravadas por Tom Cruise, várias delas sem dublê, como aquele momento daquela perseguição de carro. Tem várias cenas muito boas de ação, tem direção muito boa e o roteiro também funciona muito bem. E mais uma vez temos o Simon Pegg fazendo aquele papel sempre engraçado, cômico, com aquele sotaque britânico forte dele e que funciona mais uma vez muito bem, junto com o Ethan, o personagem do Tom Cruise, que também tem momentos bem engraçados, bem divertidos. E outro momento muito bom desse novo filme da franquia, que eu achei bem interessante, é uma personagem feminina muito forte. Uma personagem feminina que está ali junto com o Tom Cruise e que ela é tão perigosa quanto ele, que é interpretado pela Rebecca Ferguson, que até então não conhecia essa atriz, mas eu também achei sensacional, ela foi ótima. O filme inteiro é muito bom, tem cenas muito boas e na minha opinião foi 1000 vezes melhor do que o filme do James Bond, o último do Daniel Craig. Open the door! Yeah, okay. Benji, open that door right now! Yeah, I'm trying. Come on. This isn't going very well. O filme também explora muito bem todos os lugares, todos os locais em que foi gravado, como Londres, Marrocos. Em todos esses cenários que podemos ver, a fotografia é sempre muito boa, muito bem desenvolvida, os personagens são bem desenvolvidos e tem uma trilha sonora no fundo que funciona muito bem para cada situação. E isso dá um filme, uma emoção, uma coisa muito maior do que a gente estava acostumado no restante da franquia. Então, para mim, essa foi a grande surpresa em Missão Impossível 5. Foi um filme de uma qualidade muito boa, principalmente por ser uma sequência. Geralmente todo mundo tem esse certo preconceito de que sequência nunca é tão boa quanto o primeiro, mas nesse caso não. O filme é muito bom e vale muito a pena assistir. Eu também não tenho dúvidas. 4 estrelas. O 6º lugar ficou para uma das maiores bilheterias de 2015, interpretado por Chris Pratt e também ao lado da bela Bryce Dallas Howard. Além de ter um roteiro que respeita muito bem todo o restante da franquia, durante todo o filme você pega várias referências, pequenas referências até, como o óculos usado no primeiro filme, a imagem do Jurassic Park no carro, na camiseta, na caneca, pequenas referências até mesmo em questão de direção, o ângulo, às vezes como o diretor optou para dirigir a cena, para explorar a cena, que são coisas que às vezes é muito parecido com o primeiro filme. Até mesmo o final do filme, que tem praticamente uma homenagem que foi feita e que funciona muito bem. A luta dos dinossauros é boa. A minha única coisa que eu não gostei muito nesse filme foi que eu achei que teve muito CGI. Eu adoraria que o filme tivesse usado mais animatrônicos, como foi o primeiro filme. Praticamente nesse filme só teve um momento que teve animatrônicos, que foi um momento em que o Chris Pratt chega bem perto de um dinossauro e praticamente foi aquele momento. Mas por outro lado, a gente também tem que levar em consideração que o CGI deu essa possibilidade de ter uma quantidade muito maior de dinossauros e isso funciona bem no filme. O desenvolvimento dos personagens, o desenvolvimento da trama, tudo funcionou bem. Na minha opinião, não tem nenhuma grande crítica negativa para o Jurassic World.
Eu achei que foi bem legal, respeita toda a franquia e dá aí um bom começo também para os próximos filmes. Eu talvez, não sei se eu gostei totalmente do finalzinho, depois da cena da batalha dos dinossauros, mas no geral também eu não tenho nenhum problema com esse filme, eu achei que foi bem legal e o 6º lugar ficou para ele. Também 4 estrelas, muito bom. O 5º lugar ficou nas mãos de outro filme da Marvel, dessa vez também uma das minhas maiores surpresas de 2015, Homem-Formiga. Interpretado pelo ótimo e sensacional Paul Rudd, o filme tem um desenvolvimento muito bom, direção muito boa, e todas as cenas em que temos o Homem-Formiga pequeno no meio das formigas, ou então entrando dentro de outra casa, ou então no disco de uma mesa de DJ, numa festa, todas as cenas são muito boas, são muito bem dirigidas, muito bem desenvolvidas pelo diretor. E outra coisa que eu gostei bastante foi essa questão de quando tem as lutas de quando ele está pequeno junto com o vilão, parece que está tendo destruição, é uma luta épica, mas quando você olha por cima é totalmente diferente, não está acontecendo quase nada para quem está assistindo de cima, e todas as cenas funcionaram muito bem, como momentos em que, por exemplo, ele troca, ele está pequeno e depois ele cresce, a cena também que tem um tiroteio e que ele está pequeno, aquela cena é muito boa. O vilão é bom, não é um dos melhores vilões, eu achei, em alguns momentos eu achei ele até meio fraco, não gostei muito, mas funciona. And these are your greatest allies. You're kind of cute. Whoa. When you're small, you have superhuman strength. You're like a bullet. You're just a thief! Outro ponto forte também no filme é o Michael Peña, que está sensacional. Praticamente os melhores momentos em termos de humor e diversão foi com ele. Principalmente aqueles momentos em que ele dubla outros personagens, ele contando a história no jeito dele, com o sotaque dele, com as gírias dele. São cenas muito boas, muito bem gravadas, muito bem atuadas por ele. E realmente o humor está muito bem nesse filme, talvez seja um dos filmes mais engraçados e ao mesmo tempo um dos filmes que eu acho que, na minha opinião, foi um dos filmes mais bem dirigidos até agora do universo Marvel. Eu também não tenho nenhum grande crítica negativa em relação a esse filme, na verdade eu achei que foi muito bom do começo ao fim. E a minha nota também é 4. O 4º lugar ficou dessa vez com uma animação da Pixar. A Pixar, que ficou sumida durante um bom tempo, voltou com um filme sensacional. Divertidamente, tem um roteiro ótimo, excelente, uma direção muito boa dos seus criadores e que contou com uma equipe gigantesca de psicólogos, psicanalistas e várias pessoas que pesquisaram a fundo o cérebro para poder trazer esses sentimentos para o filme de uma forma que fosse fácil de explicar, que fosse fácil de entender, que principalmente fosse fácil de gostar dela. E o filme funcionou do começo ao fim. Ele tem, na verdade, ele é um filme até mais para adultos, porque as crianças devem chamar mais atenção essa questão dos bichinhos. É um filme muito colorido, tem cenas muito boas assim, mas não tem grande ação. É um filme que ele realmente é mais a questão que está dentro do roteiro, a questão do sentimento, da emoção. São coisas que não são explicadas, mas que quem é mais velho, quem já principalmente passou por isso, quem já passou pela pré-adolescência, pela adolescência, e entende muito bem tudo que o roteiro, tudo que a personagem está passando, tudo que os sentimentos querem mostrar para você. Eu fiquei realmente muito feliz, eu fiquei feliz, alegre, eu fiquei emocionado, realmente todos os sentimentos do filme, tirando a raiva e a nojinho, o restante tudo funcionou pra mim assim, e eu senti. Então foi muito bom, foi um dos melhores filmes da Pixar na minha opinião, e eu tô louco pra assistir de novo, pra poder avaliar de novo. Então também não tenho dúvida, mas nesse caso não é 4 estrelas, eu vou dar 5 estrelas divertidamente, porque o filme é muito bom e vale muito a pena assistir com a sua família ou até sozinho, se você quiser entender melhor certas coisas, certos momentos. O filme vale muito a pena. So, how was the first day of school? It was fine, I guess. I don't know.
Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? Did you guys pick up on that? Sure did. Something's wrong. We're gonna find out what's happening, but we'll need support. Signal the husband. No terceiro lugar ficou com Mad Max, A Estrada da Fúria, um dos melhores e maiores filmes de 2015. Mad Max me surpreendeu do começo ao fim. Tem uma direção excelente pelo George Miller. São cenas reais ali, as explosões são reais, os carros são reais, as batidas são reais. E é uma coisa difícil de ver em Hollywood hoje em dia, porque todos os filmes são sempre ensaiados, são sempre ali... É tudo de mentira hoje em dia. E o George Miller fez questão de fazer o mais próximo possível da realidade e funcionou muito bem. O filme é cheio de bizarrices, cheio de loucuras, aquele cara que fica pendurado tocando guitarra, mas isso faz parte, o filme é muito bom. Tem alguns problemas assim com o roteiro, algumas coisas que eu não gostei muito, principalmente caminhando mais pro final. Eu achei que o roteiro acabou se perdendo um pouquinho, mas é coisa assim mínima, é muito pouco, e no geral o filme é sensacional, é muito bom. E sem sombra de dúvidas, um dos melhores momentos, uma das melhores partes do filme é com a Charlize Theron, uma das personagens femininas mais fortes de 2015, não só de 2015, talvez do cinema no geral. É uma personagem muito boa, muito bem atuada. A Charlize é uma atriz sensacional, isso daí ninguém tem dúvida, ela é ótima, excelente, e ela mostra mais uma vez como ela conquistou Hollywood, como ela é muito boa no drama, no suspense, e ela foi simplesmente sensacional. Na minha opinião, é a melhor parte do filme, isso não tem dúvida, e ela é excelente. I want them back! They're my property! Oh, what a day! What a lovely day! Outra coisa que eu achei bem interessante, que eu gostei bastante nesse filme, é a questão das cores. Na parte do deserto, da ação, tem sempre aquele laranja muito presente na areia, no deserto, que funciona muito bem, que te dá aquela sensação de calor, de ação, o suor e tudo mais. Mas quando escurece, tudo fica com um clima e com uma cor mais azul, que dá muito bem a sensação do suspense, do que você não sabe o que vai acontecer, do que você não sabe o que vai sair de dentro do pântano, ou do que está vindo ali na sua frente. E o George Miller usou muito bem as cores nesse filme, eu fiquei muito feliz e foi muito legal. O filme inteiro é uma grande obra de arte do George Miller, um dos melhores filmes dele, um dos melhores do ano. E em vários momentos o filme só surpreende e traz coisas muito boas. É um exemplo também para Hollywood, para tentar fazer filmes mais dessa maneira, ter mais real, dar valor mais ali no movimento, no tiro, na batida, na explosão, e deixar um pouquinho mais o CGI de lado, embora ele faça parte, mas mesmo assim a realidade, essa coisa que o cinema tem de tornar a magia real, isso é muito importante, que às vezes é deixada de lado. Então também não tenho dúvida, 5 estrelas. Para mim, a maior surpresa de 2015 foi o filme Kingsman, Serviço Secreto, que tem Samuel L. Jackson, Colin Firth, e um filme sensacional. Ele é divertido, ele é engraçado, ele tem cenas excelentes de ação, é muito bem desenvolvido, tem uma trama muito boa, e ele é muito violento, é bastante violento, e tem cenas sensacionais. Para mim, uma das melhores cenas de 2015 é a cena em que o Colin Firth chega na igreja e lá desenvolve, não posso contar se não vai dar spoiler, mas lá desenvolve várias coisas, várias questões, e é muito bom. É uma das melhores cenas que eu já assisti assim no cinema. Eu fiquei também muito feliz. A direção é muito boa, o roteiro é muito bom e vale muito a pena assistir. É uma mistura de X-Men com James Bond, também tem aquela pegada do Kick-Ass que a gente já assistiu. Maketh man. Do you know what that means? Then let me teach you a lesson. Are we going to stand around here all day, or are we going to fight?
os filmes do Matthew Vogel. Então funcionou muito bem, o filme é muito legal, muito divertido, tem personagens hilários, cenas excelentes e é muito bom. Eu fiquei sabendo que o filme vai estrear agora em janeiro, já na Rede Telecine. Então se você tem, não perde tempo, procura saber quando vai passar, porque vale muito a pena. O filme é muito bom. Eu também não tenho dúvida nenhuma de que vale 5 estrelas, excelente. E o primeiro lugar, o melhor filme de todos em 2015, provavelmente você já sabe qual é. É Star Wars 7. Realmente não teve sensação melhor em 2015 do que ver todos esses personagens que a gente ama tanto e que foi presente na vida de todos nós. Poder ver a volta do Chewbacca, do Han Solo, da Princesa Leia, até mesmo o Luke Skywalker foi muito bom. Foi uma sensação excelente de se assistir no cinema. Mas principalmente uma coisa que é muito interessante é que, mesmo tendo todas essas sensações boas, o filme traz personagens novos muito bons. O Finn, a Rey, o BB-8, todos eles funcionaram muito bem. A relação do Finn e da Rey foi muito boa, muito bem desenvolvida. Os personagens são excelentes e, sem dúvida, a Rey é uma das personagens femininas mais fortes e mais importantes do cinema. Eu acho que era o que estava faltando no universo nerd, uma personagem tão boa, assim, tão importante, que chegasse e mudasse um pouco isso. I'm no one. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. I will finish what you started. The Force. It's calling to you. Just let it in. Eu não gostei muito da Primeira Ordem nem do Kylo Ren, mas eu acho que tem muito ainda para ser desenvolvido e com certeza o Kylo Ren tem um dos momentos ali no filme do Star Wars e talvez seja um dos melhores momentos de toda a saga de Star Wars. Ele quer tanto ser melhor do que o Darth Vader que talvez ele tenha provado que ele possa ser então um vilão nos próximos filmes muito bom. Mas nesse filme pelo menos ele não me surpreendeu, me decepcionou um pouco. Mas a Rey, ela foi ótima. Eu também adorei essa evolução que teve no sabre de luz, no visual. Como tem momentos, tem algumas cenas em que o sabre de luz está mais perto do olho dos personagens e você consegue ver o brilho do sabre de luz no olho dos personagens, assim no rosto, queimando. Isso é uma coisa muito interessante que a gente não via nos filmes antigos. Então, várias coisas que foram melhoradas, as cenas das naves, de luta, foi tudo melhorado, tá tudo mais real, tá tudo mais bonito. Star Wars 7 é um grande exemplo de como voltar uma franquia, principalmente com estilo, respeitando tudo que já foi feito, trazendo, e principalmente sem ficar preso a tudo aquilo que a gente já assistiu, trazendo personagens novos, trazendo uma trama nova, tudo que vai trazer coisas maravilhosas ainda para essa saga. A direção do J.J. Abrams foi muito boa, eu fiquei muito feliz com tudo que eu assisti e com certeza a gente pode esperar coisas grandes aí dessa nova trilogia de Star Wars. Parabéns para a Disney, eu fiquei com o pé atrás quando a Lucasfilm foi comprada, mas ainda bem, no final de tudo funcionou e foi excelente, foi ótimo assistir o Chewbacca de novo, foi ótimo ver a Millennium Falcon mais uma vez voando. Então, sem dúvida, Star Wars 7 é o melhor filme de 2015. Se você também concorda, se você discorda, deixe o seu like, principalmente deixe nos comentários quais os filmes que não estão nessa lista ou quais os filmes que você acha que poderia ter mudado de lugar, qual o melhor filme para você, qual o segundo, o terceiro. Deixe aqui a sua opinião. E também, se você não gostou de algum filme que está na lista, mas de qualquer jeito, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem é nerd e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que está por vir por aí. Eu desejo uma vida longa e próspera a todos os nerds. Tchau.